Nós precisamos entender que não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós precisamos entender que independente de tudo aquilo que está ao nosso redor, Deus está onde sempre esteve, no controle de tudo. Eu falei uma história aqui, quero repetir para fazer uma introdução dessa mensagem. Um homem entra no metrô em Nova York com seus 2 filhos. E assim que as portas do metrô se abrem, esses 2 meninos então começam a correr dentro do vagão, de um lado para o outro, batendo nas pessoas. E aquilo começou a incomodar os passageiros. O pai do menino estava sentado e não falava nada. E os meninos corriam para lá, corriam para cá, caíam em cima de um, caíam em cima de outro. E aquilo criou um mal-estar tão grande nas pessoas, que um homem resolveu abordar o pai e disse: você não está vendo o que os teus filhos estão fazendo? Eles estão nos incomodando. E o homem disse: eu não sei o que fazer, Senhor. Eu acabei de vir do hospital. E assim que os meninos receberam a notícia que a mãe deles morreram, eles ficaram desse jeito. E eu não sei o que fazer. Eles não estão conseguindo assimilar. E naquele momento, naquele vagão, os meninos continuaram fazendo bagunça. Mas a mente das pessoas mudou depois de saber o que estava acontecendo. Às vezes as coisas não vão mudar ao seu redor, mas elas podem mudar dentro de você. Por muitas vezes nós vamos ver situações extremamente desafiadoras, ambientes totalmente pessimistas, mas nós não somos movidos por aquilo que está ao nosso redor. Para nós, o sol brilha sempre, porque Deus está no controle de tudo. Não permita com que a vista contamine a sua visão. Entenda que você vive na presença de um Deus de milagre, de um Todo-Poderoso. Aquele que há de vir virá e não tardará. Hoje muitas pessoas têm dificuldade de mudar a sua história por causa de uma mente aprisionada, por causa de uma visão, extremamente limitadora. E eu quero compartilhar com vocês, é uma reflexão rápida. Eu preciso que você abra a sua Bíblia para nós iniciarmos. Segundo livro dos Reis, no capítulo 7, no verso 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 7, verso 1, diz assim: então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Verso 2: porém um Senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poder-se-ia fazer isso? E Eliseu disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Eu quero começar essa mensagem com aquilo que está acontecendo neste lugar. Nós vamos ver o estilo de vida que Eliseu resolveu viver, suas experiências exponenciais, extraordinárias, acima da média, é verdade, mas ele deixa aqui um alerta para todos nós. Samaria estava cercada, uma situação que havia se agravado muito, mas muito. Num dos momentos o rei está passeando, está dando uma volta, e ele encontra uma mulher que traz para ele uma questão, pedindo ajuda. E ele diz: o que eu posso ajudar você? Como eu posso te ajudar? Todos nós estamos numa situação extremamente difícil. E ela disse: eu preciso da sua atenção. Está vendo essa mulher aqui que está do meu lado? Eu combinei com ela que nós comeríamos o meu filho ontem, e depois nós comeríamos o dela. Nós comemos o meu filho, e agora ela escondeu o dela, para que nós não comamos. Neste momento, o rei fica consternado, ele não sabe o que fazer. E era esse o ambiente que essa história está envolta. Um ambiente onde os olhares não viam saída, onde as perspectivas não eram boas. Mas neste momento, uma palavra profética. Alguém vai se levantar para falar a favor do futuro. Alguém vai falar uma palavra extremamente oposta à realidade de tudo aquilo que está acontecendo. O profeta se levanta para profetizar
para dizer algo para o amanhã. Ele está guiado por Deus. E a mensagem é: amanhã, a esta hora, o alimento vai estar à disposição de todos, acessível a todos. E nesse momento, alguém da diretoria do rei, alguém da cúpula, não consegue enxergar isso. E Eliseu diz: assim diz o Senhor, amanhã, a essa hora, a comida vai estar disponível e acessível para todos. E este homem diz: ainda que o Senhor fizesse abrir janelas dos céus, isso não poderia acontecer. Eliseu diz: por causa disso, você vai ver, mas não vai comer. Me parece que a Bíblia está dizendo que se nós não crermos, não merecemos fazer parte. Se nós não tivermos coragem de agir de forma contrária, oposta a tudo aquilo que nós estamos vendo e ouvindo, nós não merecemos viver num ambiente de milagres. Nós não merecemos ver se cumprir na nossa vida. É o que ele diz para este homem aqui: eis que o verás com os teus olhos, porém disso você não vai comer. Se você não é capaz de crer, de acreditar que Deus vai fazer, vai realizar, você não faz parte, você não merece fazer parte disso. E o homem é colocado numa posição, certo? No momento em que a multidão descobre que a comida está disponível, e ele acaba morrendo pisoteado. Eliseu é alguém que vai nos dar uma grande lição, e é sobre ele que eu quero conversar com você hoje. Alguém que foi capaz de entender que o impossível podia se tornar viável se Deus estivesse no controle. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você sonha para seu futuro, o que você pensa para sua vida profissional, eu não sei qual é a sua realidade atual. Talvez no olhar humano ela seja extremamente desafiadora, um ambiente praticamente sem saída. Mas eu queria lembrar você que o Deus que você serve é um Deus do impossível, e Ele pode fazer. Você está num ambiente de milagres, e nós estamos lançando uma palavra para o seu amanhã, e quem crê viverá. É assim que funciona. Nós precisamos amadurecer, e é isso que eu quero conversar com você. No capítulo 19 de 1 Reis, Elias ouve uma palavra de Deus que diz assim no verso 16: também a Jeú, filho de Nins, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Presta atenção, porque Eliseu está arando com os bois a terra de seus pais. Deus fala com Elias: vá até Eliseu e unge esse indivíduo, porque esse indivíduo vai ser profeta no seu lugar. Eu não sei o que Eliseu esperava da vida. Eu posso dizer para você, como muitos de nós não esperávamos que Deus fizesse da nossa vida o que fez. Só que Deus vai pegar um homem que andava atrás de bois, que seguia o caminho dos bois para arar a terra, e vai dizer para ele: agora você vai andar comigo. Eu vou andar à sua frente, e você vai viver uma vida extraordinária. É a proposta. A proposta é sensacional, é verdade. Porém, ela vai gerar um nível de comprometimento. Ela vai gerar um nível de responsabilidade naquele que foi chamado. Porque vida com Deus é parceria. Você faz o que pode, e Deus faz o que você não pode. Quando nós entramos e temos um senso de responsabilidade de tudo aquilo que eu posso fazer, que a minha expertise, que o meu network, que a minha capacidade, que as minhas forças podem fazer, minhas mãos, eu faço. Mas aquilo que as minhas mãos não puderem fazer, o meu joelho vai tocar e as portas vão se abrir. O natural nós fazemos, o sobrenatural Deus faz. Você pode melhorar seu casamento, você pode ser um marido melhor. Você precisa de Deus para ser um marido melhor? Em algumas situações sim, em outras não, só depende de tu. Você depende de Deus para ser uma mulher melhor, um filho melhor, um pai melhor, um irmão melhor? Não, você depende de você. Ah, mas tem coisa que eu não consigo. E aí então, se você não consegue, bota o joelho e fala: Senhor, eu não consigo.
eu preciso que o Senhor entre com providência a meu respeito. Gerar um senso de responsabilidade traz para a nossa vida um ambiente de milagres. Nós precisamos montar um cenário para que o milagre possa acontecer. Está na hora de sairmos dos bastidores da vida e subirmos do palco dela e protagonizarmos nossas próprias histórias. Vivemos o incrível, o sensacional, o extraordinário. Por quê? Porque isso é possível. E se é possível, eu quero viver. Ah, pastor, eu acho muito difícil. Depois que inventaram a frase, é difícil, nunca mais foi fácil. É difícil emagrecer, é difícil guardar dinheiro, é difícil estudar, é difícil. E quem conseguiu? Conseguiu por quê? Porque venceu, é difícil, porque era difícil para ele também. Ah, pastor, eu não quero ter filho, porque criar filho é difícil. A minha pergunta é, se seu pai pensasse igual a você, provavelmente você não teria esse pensamento. Ainda bem que ele pensou diferente, né? Então nós vamos dar uma olhadinha, porque Deus falou com Elias, e Elias vai lá agora e vai encontrar com Eliseu no campo. E o verso 20 diz assim: então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: deixa eu beijar meu pai e minha mãe, então eu te seguirei. E ele disse: vai e volta, pois o que te fiz eu? Voltou, pois, de os seguir, tomou as juntas de boi, os matou, com os aparelhos dos bois cozeu a carne, deu ao povo, comeram, se levantou, seguiu a Elias e o servia. Eu acho isso o maior barato. Elias vai lá e toca em Eliseu. Eliseu deixa os boi um pouquinho, vai até Elias e diz: meu senhor, eu entendi que o senhor está me chamando para eu ir com o senhor, mas eu tenho família, tenho minha mãe e meu pai, então eu estou precisando dar um pulinho lá em casa, só para me dar um beijinho nele de despedida. Elias falou: vai e volta. Aí Eliseu foi lá, se despediu dos pais, provavelmente os chamou, voltou, pegou os 2 bois que ele estava arando, matou, pegou aquela cangaia toda de madeira, fez uma fogueirona, fez um churrasco ou um cozido, porque o povo não comia nada frito, e fez uma festona de despedida. Para quê? Para deixar seu passado para trás. Porque se você quer viver uma vida extraordinária com Deus, seu passado não pode vir contigo. Esse que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Chegou a hora de vivermos o novo de Deus. Mas tem gente que não consegue viver o novo porque anda arrastando o velho, sabe? Ah, pastor, tem umas coisas na minha lembrança. Ah, pastor, quando eu era pequeno meu pai me batia muito. Ah, eu fui abusado, eu sou traumatizado. Vai ficar nessa? É isso? Traumatizadinho? Bullying? Na minha época de garoto, bullying era para fazer café. É só um trocadilho. Hoje, essas crianças ficam revoltadas. O passado, a Bíblia diz: eu vou trazer à memória aquilo que me traz. E o que não traz esperança? Eu limpo todo dia. Todo dia traz consigo o seu mal. Então eu faço uma limpeza para não aglomerar. Tem gente que vem falar comigo, eu pareço um aterro sanitário. Só tragédia. E aí? Tá difícil. Perspectiva: piorar. E o que você quer? Que Jesus volta? A minha vontade era falar: se ele voltar, tu não vai. Então que história é essa? Nós temos ouvido muito isso aqui. Está na hora do céu vir para a terra. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita no... Então, meu irmão, numa linguagem carioca, eu sou carioca e flamenguista, dá licença. Já que falaram que eu sou membro da igreja, eu posso falar as claras. Irmão, nós viemos aqui para arrebentar a boca. O bagulho nessa terra é doido. O inimigo é poderoso, mas o aliado dá de 10 no chifrudo. Que aliás, o único chifrudo que não tem mulher é o Satanás. Nem sei como é que ganhou o chifre. Escute só, Deus está te dando a oportunidade de viver o incrível, o sensacional, o extraordinário. Pare de olhar as coisas de uma forma fatalista. Mas você quer viver uma vida com Deus? Pega esse passado seu e taca fogo nesse troço. Faz uma festa de despedida. O que é o casamento? Casamento é uma festa de despedida. Acabou o alvará de soltura. Tu pegou perpétua. Você tá... porque tu é solteiro. Escute só. Esse camarada vai dar uma festa. Deixa eu falar uma coisa para você. Se o seu passado foi bom, ele é o quê? Passado. E se ele foi ruim? Passado. Entendeu? E quem vive de passado? Museu. Isso aí. Você vive de perspectiva de futuro, de um Deus que está no controle de todas as coisas. Tem chave para abrir porta? Faz o que quer.
Você só tem que estar afinado com ele, porque às vezes ele não está afim de fazer. E quando ele não está, não adianta. Lembra do Samuel? Orando: Senhor, perdoa o Saul, perdoa o Saul, perdoa o Saul. Deus falou: Samuca, segura a onda. Eu já estou por aqui com esse Saulzinho. Enche o teu vaso de azeite, dá um pulinho na casa de Jessé, o belemita, porque já escolhi um novo rei. A casa do Saul caiu. Então você precisa de sensibilidade, porque às vezes você vai pedir coisa para Deus que Deus não vai te dar. Aí você vai ficar aborrecidinho. Ah, não vai me dar? Então tá bom, vou para o inferno. Isso mesmo. Um povo esquisito. Se Deus não vai me dar, não vai me dar por quê? Porque não quer. E se ele não quer, eu não quero saber se é bom ou se é ruim. Ele falou que não quer, ele é mais forte que eu. Não vou te dar. Ah, não vai me dar? Então eu vou tentar conseguir sozinho. Tem uns malucos, depois diz que eu que sou engraçado. Então, primeira coisa que eu acho fantástico: esse camarada está disposto a deixar o seu passado para trás. Mata os bois e taca fogo no arado. Qual mensagem ele está nos dando? Eu estou fazendo algo e tomando uma decisão cuja qual eu não tenho para onde voltar. Isso aqui não tem. Hebreus: o justo vive pela, e ele não ele vai adiante para a conservação da. Então tudo começa. Uma vida exponencial começa com uma decisão que não tem para onde voltar. Acabou. E agora eu vou andar com quem? Com Jesus, com Deus. E se ele me der tudo, estou com ele. E se não me der nada, também estou. E se eu estiver feliz, estou com ele. E se eu estiver triste, estou com ele. Não tem mais volta. Acabou, querido. Já era. Entendeu? Mas tem gente que não taca fogo nos aparelhos, não mata os bois. Então ele tem para onde voltar. Já viu uns irmãozinhos que vai e volta? Você chega perto do carnaval, desvia. Chapa o coco, toma os negócios, pega umas donas. E uma mulher feia. Tem uns caras que vai para o inferno por um motivo ruim. Ainda tem isso. Ana, você está rindo, mas é sério. Não é você, né? Escute só. Ele está dizendo para mim e para você: você quer viver uma vida extraordinária? Entenda que o passado precisa ficar para trás. Você já ganhou muito dinheiro, hoje não ganha mais. Isso é passado. Você já sofreu muito. Isso é passado. Ah, pastor, eu me decepcionei. Me casei com um homem que me fez sofrer. E agora? Nunca mais quero saber de homem. Nossa. Por quê? Porque os homens são tudo igual. Eu falei para a dona: a senhora conhece os homens tudo já? Tá rodada, hein, dona? Os homens é tudo igual? Ela falou: você é bobo, pastor, não estou falando nada disso. Eu falei: nem eu. Eu só segui o texto. Então deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei se o seu passado foi ruim. Eu sei que Deus é bom. Eu não sei se alguém te machucou. Eu sei que Deus cura. É assim que funciona. Se eu contasse meu passado para você aqui, você ia embora chorando. Ia dormir hoje de luz acesa. Sim, certo? Porque tem gente aqui que eu sei que a sua vida deve ter sido muito difícil. Mas não matou você. Teve gente que a vida nem foi tão difícil e morreu de Covid esses dias. Olha como é que você está na vantagem. Ele assume um compromisso, é verdade, de não ter para onde voltar. É uma via de mão única. Ele vai. E é assim, é isso que nós assumimos com Deus. E é nesse ambiente que Eliseu vai viver o extraordinário, o fantástico, o sobrenatural. Quando nós chegamos no capítulo 2 de 2 Reis, Elias está partindo. É aquela reta final do Elias para ser levado aos céus. E o verso 1 diz que quando Elias estava para ser levado aos céus, ele estava em Gilgal. Ele chama Eliseu e diz: Eliseu, fica aqui porque o Senhor me enviou a Betel. Eliseu diz: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, que eu vou contigo. Olha que beleza. O ponto de partida da reta final é Gilgal. Em Gilgal o povo foi circuncidado. Em Gilgal o povo fez uma aliança. Porque se nós queremos viver o extraordinário com Deus, precisamos assumir um comprometimento. Eu vou parar de pecar, ou diminuir minha margem de erro, ou então errar só em coisa assim que é fácil de consertar, certo? Ah, errei o caminho. Às vezes você nem precisa de Deus, só o Waze. Errei na receita do bolo, é só jogar fora e fazer. Errei na escolha do cônjuge. Hashtag chupa essa manga.
que tem coisa que você pode errar, que dá para consertar com facilidade. Nós temos que assumir um compromisso, uma aliança com o Deus de Israel, como disse Ezequias, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora me tem vindo ao coração, é o que disse Ezequias. Se nós entendermos que o ponto de partida é uma aliança, onde o pecado perde força, a cada dia que passa nós pecamos menos, porque nós vamos de glória em glória, de fé em fé, porque aquele que peca é escravo do... Por isso que, por que a Bíblia diz que quem peca é escravo? Porque aí o pecado domina essa pessoa, ela não quer pecar, mas peca. Ah, pastor, quando eu vi, eu já tinha feito. É mais forte do que eu, porque o pecado é seu senhor. Ah, pastor, mas é tão difícil, não é? Você acha que é um complô contra você? Que você é a última bolacha do pacote? É difícil para todo mundo. Todo mundo. Mas pastor, então como é que eu paro de pecar? É só trocar de senhor. Deixa de ser escravo do pecado e entenda que o Filho de Deus subiu à cruz do Calvário e pagou um preço para ser seu senhor. Ele foi lá para te comprar, porque para você mudar de senhor, alguém tem que te comprar do senhor antigo. E foi isso que Deus fez, nos dando a oportunidade de sermos livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Enquanto o pecado me obrigava a fazer o que ele queria, o Filho me liberta e diz: você tem o direito de escolher. Nós precisamos desse comprometimento, dessa aliança com Deus. Mas Elias disse para Eliseu: fica aqui porque o Senhor me enviou a Betel. Eliseu falou: eu não, eu vou para Betel junto contigo. Elias olhou: vamos para Betel. Chegaram em Betel, ficaram ali um tempinho. Elias falou para Eliseu: fica aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. A palavra Betel tem um contexto de casa do pão, casa de Deus. Tem algumas traduções, eu queria aplicar ela hoje como igreja, porque tem situações em que pessoas assumem um compromisso e não agem mais nada, acha que aquilo é o suficiente para levar uma vida com Deus e paralisa ali, fica detido naquele ambiente. Mas tem pessoas que são paralisadas na casa de Deus, às vezes se aborrecem com outras pessoas, ficam decepcionadas, sabe? Ah, pastor, me feriram, eu agora sou um desigrejado, sabe? Não gosto. Na última igreja por onde eu passei, puxaram o meu tapete. Senta. Você tem problema com tapete? Senta que tu nem cai quando alguém puxar. Tu vai junto, garra, pode até puxar, mas me leva junto. Porque pensa num lugar desafiador que nós temos que vencer, que senão paralisa a pessoa. Igreja tem fofoqueiro? Sério? Tem fofoqueiro? Invejoso? Tem também? Mal pagador? Tem? Gente, então a igreja tem quase tudo. Pois é, querido. O que você tem que aprender para sobreviver em Betel? Para esse ambiente não te paralisar. Amar todo mundo e se relacionar com a turma que dá para ter relacionamento. Porque tem uns irmãos na igreja que não dá para relacionar, pelo menos com a gente, é da outra patota. Tem gente que fica traumatizado quando eu falo isso. Pastor, tem que se relacionar com todo mundo. Eu não consigo. Tem uns irmãos, aliás, lá na igreja tem umas pessoas, bispo, que se o diabo me pedir referência para levar, eu não dou. Eu falo: ó, vai levar. Maluco, vai dar uma tribulação no inferno. Tem gente que vai ser desafiador para viver com você, mas vai viver bem em outro lugar, com outra pessoa. Não tenta não, que vai dar ruim. Nós temos que aprender a viver. Eu entrei, assim que eu me converti, um cara me pediu um dinheiro emprestado. Eu falei: na igreja vai me pagar. 29 anos, irmão. Eu acho que é negócio de título de capitalização, alguma coisa assim. Achei que eu comprei minha casa, minha vida, alguma coisa desse negócio. Um outro, eu estava 3 meses na igreja, bicho. Eu já estou com 29 anos de casado, ele era no início. O irmão de hoje na minha mulher, irmão. Falei: não é possível. O irmão prega lá de hoje, não é que estava. E aí eu fui orar, porque a igreja é de Jesus, sim ou não? E ele falou: é assim mesmo, filho. Tem gente que ainda está transformando, tem gente que já transformou, tem gente que está no processo, é meio encardido, e os esfrego, bota, pá. Então, se você quer andar em alta performance, quer viver uma vida exponencial e ainda está com dificuldade de viver com gente, está na hora de você mudar ou dar um upgrade aí nas suas habilidades de se relacionar. Porque Elias disse para Eliseu: fica em Betel. Eliseu falou: ó o dedinho, ó, o profetinha, eu taquei fogo no meu boizinho, matei a parada toda,
não tem para onde voltar e você fica mandando eu ficar? Fico é nada, eu vou com você para Jericó. É Jericó? Vamos embora. Chegaram em Jericó. Lá Elias falou o quê? Fica aqui porque o Senhor me enviou o Jordão. Eliseu falou, eu vou também. Eu fico pensando se sou eu, se eu já não tinha falado para Elias, ô irmão, tu não quer que eu vá? Toda hora ficar falando fica. Porque me parece que na caminhada cristã, volta e meia nós enfrentamos o obstáculo dizendo para mim e para você, pare. Nós não queremos que você vá adiante. Que é o passado que nos assombra, que é a ausência de um comprometimento, que é um ambiente hostil, às vezes na igreja, ou Jericó, cidade das palmeiras, cidade do mau cheiro, como você queira denominá-la, mas é uma conotação que me parece que demonstra o mau cheiro por dentro e as palmeiras por fora. Aqueles que serão paralisados porque resolveram viver uma vida de aparência, e quem vive de aparência não muda nunca, porque você não precisa mudar a aparência. Me parece que quando Elias diz a Eliseu, fica em Jericó, nos traz uma aplicação que nós também podemos dizer que pessoas que vão viver de aparência serão paralisadas, não vão muito longe, ou pelo menos não viverão uma vida extraordinária, exponencial, fantástica. Mas eu só queria lembrar você que nesse ambiente, pelo menos agora chegando em Jericó, tem 50 profetas, que me parece que já vem acompanhando Elias e Eliseu, dizendo para Eliseu que Deus ia levar Elias. E Eliseu diz, eu sei, está tranquilo. E agora Elias diz a Eliseu, fica em Jericó, permita que as aparências te paralisem, porque eu vou além do Jordão. E Eliseu diz, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, que eu vou contigo. Elias ficou quietinho. Eles vão atravessar o Jordão, 50 homens ficam olhando. Elias vai atravessar o Jordão e tinha expectativa de atravessar sozinho, mas Eliseu disse, não, eu vou com você. Eu cheguei até aqui, eu vou prosseguir, eu vou até o final. Provavelmente os profetas ou os alunos da escola de Elias estão pensando, e ele vai com Elias, quero ver como é que ele volta. Eu imagino Eliseu entrando, o Jordão abriu, o Elias passando e o Eliseu atrás. E eu imagino ele fazendo as contas, taquei fogo, no matei meu boi, mandou eu ficar. Se eu tivesse ficado em Gilgal, não estava passando agora, pé enxuto aqui. Do outro lado, Elias fala para Eliseu assim, me pede o que você quer. Ô gente, pensa, me pede o que você quer que te... Eu imagino que Elias deve ter pensado, Eliseu vai pedir qualquer coisa. Mas Eliseu disse para Elias assim, eu estou a fim de receber uma porção dobrada do Espírito que está sobre o Senhor. Se o Senhor foi fera, eu quero ser fera. Eu quero uma porção dobrada, eu quero o extraordinário. Eu não cheguei aqui de bobeira, eu não caí aqui de paraquedas, meu irmão. Eu tive um percurso para chegar até aqui, e eu vim aqui para buscar o que Deus pode me dar. E o Deus, olha só, eu gosto do Eliseu. Um dia, quando eu estiver lá, porque eu vou. Eu já falei isso aqui. No céu nós vamos ter 3 surpresas, lembra? Primeira, cheguei. Caraca, não é que eu entrei? Caraca. Segunda, você aqui. E terceira, cadê fulano? Não veio. Eu quero fazer parte das duas. Primeira, a terceira deixa para os outros. Escute só, olha e vem. Elias olha para Eliseu e diz, o que você quer? Eu acho que ele não esperava que Eliseu fosse falar aquilo, porque Eliseu deve ter falado, rapaz, eu posso viver com Deus um incrível, sensacional, um Deus poderosíssimo. Então Elias, eu estou a fim de um espírito dobrado, de uma unção dobrada, dobro, irmão, eu dobro esse negócio, ou dobro nada. Olha o que o engraçadinho do Elias fala para Eliseu, dura coisa me pediste. Dura coisa por quê? Quem vai dar não é você, é Deus. Eu quero o Espírito que Deus colocou sobre. Elias falou, dura coisa me pediste, mas se você me ver quando eu for levado, isso vai te suceder. Eliseu pensou, queridinho, se eu não te deixei até agora, é agora que eu não saio perto de tu. Aí a carruagem, objeto voador não identificado, a carruagem estacionou. Eu tenho que tirar essas dúvidas no céu, se eu lembrar. Se for para o inferno, vai com as dúvidas mesmo. Você está rindo, é sério. A carruagem estacionou, eu imagino o Eliseu. Se eu ver, eu recebo. Caramba, me dei bem. A carruagem levanta voo, Elias joga a capa, Eliseu pega a capa dele,
rasga e joga fora. Eliseu está dizendo: a minha capa foi muito útil, mas só me trouxe até aqui. Agora chegou uma nova fase da minha vida, e na nova fase ela não me serve mais. Quando a vida nos propuser uma mudança de nível, nós precisamos decidir o que vamos levar para lá, porque tem coisa que não cabe mais lá, tem comportamentos que não cabem mais lá, tem amizades que não cabem mais lá. Esse dia eu fui numa festa, me chamaram para ir numa festa de um amigo meu, aniversário, um amigão. Aí fui, não podia chegar na hora, porque normalmente quando tem festa que tem uma bebida, eu chego na hora cedo, onde todo mundo está sóbrio. Só pude chegar 4 horas depois. Estacionei meu carro, o cachorro que eu vim vindo na minha direção já estava meio zonzo. Com as músicas daquelas sensacional, sabe, uns hinos extraordinários, umas irmãs dançando. E na hora que eu cheguei, eu me perguntei: o que eu estou fazendo aqui? Aí já veio um: como está? Tudo bom? Já me deu logo um banho de cerveja, tiro foto com um montão de pinguço. Aquilo não era ambiente para mim, mas eu fui. Saí de lá sujo de cerveja. O aniversariante não lembra que eu fui, de tanto que ele bebeu. Então nem adiantou. E eu voltei para casa e falei com o meu moleque: eu não entendi o que eu fui fazer lá. Tem coisas e lugares e situações que não é mais para você quando Deus te muda de fase. Eliseu pega a capa dele, joga fora, pega a capa de Elias e presta atenção, é a nova fase. Eliseu para diante do Jordão, pontoso como um bom carioca, a capa, e diz: esse cara sou eu. Eliseu vai substituir Elias? Nunca, porque ninguém substitui ninguém. Simplesmente Deus dá a oportunidade de você viver a sua própria história. Hoje você vive a sua, amanhã o outro vive a dele. O importante é que nós vamos viver de forma magnífica, extraordinária. Eu quero que o diabo fica endemoniado com a nossa vida. O diabo fica assim, esse miserável. Pensa, nós tudo passando na frente de Deus, e Deus falando: e aí, Lúcifer, tem visto o JB, pastor Cláudio, Marcos César? Tem visto a turma toda? Gente boa, hein? E nós só. Isso é possível. É possível. Deus não pede para você ser santo, Ele só pede para você entrar no processo de santificação. Deus não pede perfeição, Ele pede aperfeiçoamento. Seja amanhã melhor que você foi hoje. Faça igual o smartphone, uma versão melhorada de você mesmo. Entendeu? E agora o Eliseu tocou na água do Jordão. Jordão abriu, Eliseu passando sozinho. Cadê o Elias? Subiu. Do outro lado tinha 50 camaradas que olhou para o Eliseu e falou assim: caramba, Eliseu. E o texto ainda diz que esses caras são valentes. Por isso que quando eu vejo Jesus chamar Pedro de pôr café, quando fica em pé em cima d'água, eu pergunto: os discípulos que ficaram no barco, é de pôr o quê? Tinha 52 profetas, 2 atravessaram o Jordão, 50 ficaram olhando. Isso nos dá um prognóstico de que uma minoria é capaz de tomar uma decisão que vai levar a sua vida para o próximo nível. Eu não quero saber a quantidade, eu só quero estar nesse grupo. É isso que eu quero propor a você. Ah, pastor, aqui tem um montão de gente. Será que muita gente aqui não vai viver o extraordinário? Não. Quem vai viver o extraordinário, quem não vai viver o extraordinário, é quem não veio no culto. Você aqui vai sair daqui para... Escute só que eu estou terminando. Pensa num cara extraordinário, o Eliseu. Pensa. Mas um negócio que eu acho maravilhoso do Eliseu é que um dia o Eliseu morreu, porque todo mundo morre, sabia disso? Você vai morrer já. Daqui um dia você morre. Ninguém avisou você não, né? Pois é, daqui um dia você vai escutar: pastor Cláudio morreu. Deu um beijinho no ombro e fui. O Abraão foi sensacional, sim ou não? Mas morreu, a turma morreu tudo. Chegou a nossa hora. Eliseu morreu. Olha que lindo, gente. E estão fazendo um sepultamento. Quando eles estão lá perto do cemitério para sepultar o Eliseu, eles olham e vem um exército inimigo. E aí não dá para sepultar o defunto. Joga o defunto onde? Na cova do Eliseu. O defunto ressuscitou. O Eliseu era fera, até depois de morto. E claro que provavelmente o homem que acabou de ressuscitar deve ter sido o primeiro a correr. Lá vem o exército, o cara acabou de ganhar um bônus. Não vai dar mole para morrer de novo, não é verdade? Você está rindo? Mas é sério. Eu queria que você saísse daqui. Olha só, você está aqui há quanto tempo? Umas 3 horas mais ou menos de culto geral. Olha como é que você está feliz. Sua vida nem mudou ainda. Sorridente. O culto está acabando. E nesse culto, o bispo JB não pode ir com você. Eu não posso ir com você. Mas tem alguém aqui na igreja que pode. Esse alguém é o Todo-Poderoso. Eu quero falar hoje com você
sobre as vozes que você ouve o tempo inteiro. Nada é feito sem que você escute alguma coisa, uma orientação, uma diretriz. Grande parte das pessoas estão em busca de um conselho, uma voz de sabedoria que dê para ela um norte. Muitas pessoas esperam ouvir Deus falar. Nós estamos em busca de vozes. Eu não sei, eu gosto muito de programas criminais, investigação Discovery, por exemplo. Às vezes você vai ver um maníaco, às vezes você vai ver um criminoso, um assassino em série, e ele diz que escutava vozes que mandava ele fazer aquilo. Talvez você já esteve por perto de alguém que dizia num ambiente de aparente insanidade que estava ouvindo vozes, alguém dizer alguma coisa. Muitas vezes nós não identificamos isso porque grande parte dessas vozes não são audíveis aos nossos ouvidos, mas são elas que dizem, né, que roupa você vai vestir, o que você vai usar, onde você vai. Que voz é essa? Essa é a voz do livre-arbítrio, a voz do direito que você tem de fazer escolhas que às vezes são feitas tão no automático que você não observa, não sente, não percebe. É como se você tentasse dirigir observando todos os movimentos da direção. Provavelmente você bateria com seu carro. Se você achasse que precisa olhar para a embreagem, para o freio, para o acelerador, para a marcha, para o retrovisor externo, interno, ok? Se você observasse para tudo isso, com certeza você não seria capaz de desempenhar, né, uma direção com segurança. Então eu preciso conversar com vocês hoje, porque a palavra que Deus tem no meu coração para vocês aqui é uma palavra para te nortear, para te dar uma direção, para fazer com que você tenha uma vida extraordinária aqui nessa terra antes de ir para o céu. Eu tenho falado muito disso na igreja que eu pastoreio. A oração do Pai Nosso não diz leva-me para o teu reino. A oração do Pai Nosso diz que venha o teu reino, que venha a cultura do céu para a minha casa, para a minha família, para os meus negócios, que venha a cultura, certo? Depois que a cultura vier para a minha vida, aí provavelmente eu estou habilitado a ir para o céu. Mas antes de ir para lá, traga o céu para a terra, a organização do céu, a prosperidade do céu. Só que há um problema seríssimo. O que é? Os princípios que Deus estabeleceu. Gálatas diz o seguinte: não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que você fizer vai gerar uma reação a seu favor ou contra você. É muito importante você entender isso. Não tem a ver com perdão. Não, perdoar, Deus vai te perdoar por qualquer coisa que você fizer. Você matou alguém, Ele te perdoa. O que foi que você fez de errado? O perdão dele alcança todos. Mas a pergunta é: qual é o efeito que isso vai gerar em mim? Eu matei alguém? Eu recebo perdão? Sim, mas eu preciso cumprir uma pena. Esse é o resultado daquilo que eu fiz. Ou seja, todas as escolhas, elas vão gerar uma colheita. Então a Bíblia diz: evite os erros. Por quê? Porque Deus diz que aquilo que você fizer, você vai colher no efeito. Então, quanto mais assertivo você for nas questões que são de suma importância, menos sofrimento você leva para você, menos dano, menos prejuízo você leva para o seu casamento, para os seus negócios, para os seus filhos, para a sua vida. Por quê? Porque eu sei que nós não somos capazes de distinguir o erro, porque nós somos falhos. Mas isso não significa que eu tenho que falhar na escolha do cônjuge. Há algo que eu tenho que levar para a vida inteira. Só louco, entendeu? Isso não significa que eu tenho que falhar na hora de fazer um investimento. Por quê? Porque quando eu falho em áreas cruciais, eu posso levar boa parte do meu futuro corrigindo ou tentando corrigir meu passado. Então tem gente hoje que fala assim: pastor, traí minha mulher em 2018. Pastor, de lá para cá minha vida virou um inferno.
Estou tentando resolver, pastor. Tentando. Querido, já é 2022. Ou seja, já tem 4 anos que você não vive futuro e sim tenta corrigir coisas do passado. Tem gente assim, ao invés de empreender o futuro, está pagando dívida. Você consegue entender? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte para você: na hora de for tomar decisões, vai devagar. Não consegue enxergar muito longe? Diminui a velocidade, bota um farol alto, traz clareza. É isso, por quê? Porque as vozes vão falar para você. E é isso que eu vou te mostrar agora. Umas vozes muito esquisitas, certo? Pastor, vocês acreditam nisso? Eu acredito, porque a Bíblia não é um livro de razão. Não, a Bíblia é um livro de fé. É assim que funciona. Eu não entendo muita coisa, mas eu aceito, porque é fé. Então eu vou te mostrar umas coisas, mas na hora de aplicar eu acho que vai ficar fácil você entender. A primeira voz que eu vejo bem esquisita na Bíblia, certo? Bom, vamos aqui começar direitinho. Qual é a primeira voz que o ser humano ouve? A voz de Deus, a voz que vinha conversar com Adão. O que essa voz vinha dizer? Quais eram as diretrizes, os limites, até onde se podia ir? Pensa no indivíduo liberto, é o homem. Na hora da criação, Deus diz assim, as árvores trarão consigo sementes que darão a elas condições de se reproduzir. Ou seja, quantas bananeiras tinha? Macieira, videira. Quantas? Pensa. Muito, porque carregava em si a semente. Aí Deus disse que tinha 2 árvores que não tinham semente. Uma era a árvore da vida, que era uma só, estava no meio do paraíso, que o homem também podia comer, diga-se de passagem. E tinha uma outra árvorezinha que também não tinha semente, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quantas árvores dessa infeliz tinha? Quantas tinha? Uma. Só tinha uma. Não era assim, Eva passou perto de uma árvore aqui e falou, caraca, mano, que uma árvore gostosa. Aí passou ali na esquina e não tinha outra. Nossa, não, era uma só. O cara podia fazer tudo. Eles podiam fazer qualquer coisa. Pastor, por que tinha uma árvore lá? Porque Deus colocou. E por que ele colocou? Por que isso? Nossa, mas eu não concordo com isso. Quem é você na fila do pão para concordar com algo que Deus fez ou deixou de fazer? Ele falou, eu vou colocar uma árvore lá, porque eu quero que todas as vezes que esse casal olhe para a árvore, ele descubra que quem manda nessa jossa sou eu, porque eu sou o dono de tudo. Meu Deus, me parece que estava meio aborrecido. Pronto. Só que aí uma outra voz começou a falar com a Eva. E também conversa com você, não ri dela não. Volta e meia está batendo um papo contigo sério. E eu vou te mostrar agora, biblicamente. Tá certo? A voz da serpente. Presta atenção. Gente, não precisa abrir não, até porque está meio escuro. Você já está numa idade avançada, não vai enxergar. Então deixa eu ler para você. Só pega. Gênesis 3:1. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. Esta disse a mulher. A serpente está falando com a mulher. Ou os bichos, tudo falavam, Eva era doida. Porque se eu estou perto de um bicho, que o bicho fala Cláudio, vai ser a última coisa que eu escutei. Que eu já estou correndo. Ok, o que indica que não é esse tipo de voz. É só isso que eu quero que você entenda. Tá certo? Então vamos lá. O que essa voz falou com ela? É assim que Deus disse: não comereis da árvore do jardim? Preste atenção, porque a serpente, a suposta serpente que representa o mal, que representa Satanás, ela vai fazendo uma pergunta para a mulher. Que pergunta é essa, pastor? Uma pergunta que a serpente já sabe a resposta. Na pergunta da serpente, ela não quer esclarecimento do fato. Ela quer saber o quanto quem está sendo questionado sabe sobre a verdade. Quando o mal pergunta para Eva se é assim que Deus disse, ele está perguntando para ela: o que você sabe sobre esse assunto para que eu monte uma estratégia para enganar você? O que o mal quer saber é qual é o nível de informação e conhecimento que você tem dos limites cujos quais você não pode ultrapassar. Porque se você conhecer pouco sobre a verdade, não precisa de uma estratégia tão intensa para enganar você. Tem gente que já me procurou dizendo: pastor, olha só, eu sou casado, mas eu não amo a minha mulher, e agora eu estou amando outra mulher. E o que é que o senhor acha? Porque eu acho que é Deus. Mas baseado em quê? Não, baseado em mim, no que eu sinto, entendeu? Quando você não sabe nada sobre a verdade, fica fácil
enganar você. A voz vem e começa a conversar com você, te impulsionando a ultrapassar os limites. Que voz é essa? A voz da desobediência. Aquela voz que vai falar para você: desobedeça, ultrapasse os limites. É isso. A voz vem querendo saber o que você sabe sobre divórcio. Hoje a gente vai falar uma coisa para você que vai deixar muitos aqui muito tristes, mas eu não estou aqui para agradar você. Aprenda uma coisa: quer largar seu cônjuge? Largue a hora que você quiser. Não tem texto nenhum bíblico que diz que você não pode divorciar. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. A Bíblia diz que divórcio não é algo que Deus trabalhou desde o princípio. A Bíblia diz que divórcio é por causa da dureza do coração. Mas você pode lá, sua mulher está cozinhando mal, larga. Seu marido está roncando, larga. Hoje ela reclamou que eu estou roncando. Essa mensagem também é um desabafo. Você consegue entender? Então, aprenda uma coisa: se você for estudar a Bíblia e souber as informações verdadeiras sobre divórcio, você vai descobrir que pode divorciar pelo que quiser. Se alguém falar outra coisa, mentira. Mas você tem que saber também verdade sobre casar de novo depois que divorciou, porque isso vai dar uma confusão na porta do inferno. Congestionamento de divorciado. Caraca, você também aqui? Caramba. Pô, larguei você e vim pra cá. Nós vamos ficar juntos no inferno? Se a esposa conversando com o ex-marido, e ela pensa, e pior que nós viemos aqui, caramba, vim pra cá porque larguei você. Não bota a culpa em mim, não. Você veio pra cá porque casou com outro. Então, escute só. Quanto mais você conhece sobre a verdade, certo? Mais difícil fica de te enganar. A serpente fala para a mulher assim: olha, o que Deus disse? É uma pergunta para testar conhecimento. Aí ela disse: não, sabe o que é? É porque nessa árvore aí a gente não pode tocar, a gente não pode comer, E aí o mal falou: fácil, presa fácil. Normalmente, em alguns ambientes bancários, quando um funcionário vai ser treinado a reconhecer uma nota falsa, não entregam para ele notas falsas, entregam para eles notas verdadeiras. Eu não sei se você já notou um bancário contando quando ele passa por uma nota, o toque na nota é estranho. Ele conhece tanto a nota verdadeira que ele conhece uma nota supostamente falsa só pelo toque. A melhor maneira que você pode corrigir sua vida para sempre é conhecendo as verdades de Deus para estabelecer o estilo de vida que você deve seguir, para você parar de sofrer. Porque o pior inimigo que faz você sofrer é você mesmo. Você não precisa nem de diabo. Às vezes você sozinho dá conta do recado. Cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. Mas aí eu te pergunto, da onde é que a resposta da mulher vem? Não pode tocar. O texto diz que era só não comer. Mas me parece, me permita fazer uma aplicação aqui, que o Adão, tentando manter Eva longe, falou: menina, aquilo você não toca, você não come. Já viu mãe amedrontando o filho? Não vai lá fora porque tem um bicho. E o menino cresce e descobre que o bicho estava dentro e não fora. Você consegue entender? Me parece que quando as pessoas querem ensinar a verdade, elas estão tão preocupadas que começam a enxertar mentiras ou meias verdades. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos... Que verdade que liberta? Qualquer uma. Cristo é uma verdade? Sim, mas a verdade que liberta é a verdade. Quem aqui já acreditou que rato virava morcego? Levanta a mão. Aí tem uma turma aí do interior. Quando relampeava assim, você botava um cobertor no espelho, aí já aumentou. Aí já aumentou a ignorância, não é verdade? Bom, quem aqui já... Hoje, se você chegar em casa e tiver um litro de leite e 3 mangas, você faz o quê? Mas há anos atrás você chupava manga e ficava... Vai tomar o leite! Isso, ignorância. Quando a verdade chega... Isso! É isso que você precisa saber, certo? O que a vida está testando? O mal está testando seu conhecimento sobre a verdade. Deixa eu falar uma coisa para você. Casamento é maravilhoso.
É extraordinário. Casamento é aquele troço que traz para perto de você gente que é bom naquilo que você é ruim, que tem virtudes que você não tem. Por isso, eu sempre falo isso, por isso que a vida aproxima proativo de lerdo. Já falei isso aqui diversas vezes. Por isso que a mulher é proativa, o marido é lento. Aí a mulher fala: vambora, rapaz, vambora, bora. E o marido fala: calma, não é assim não. O mundo vai acabar hoje não. Ela fala: acabou ontem, sua lesma. E o que a vida está tentando dizer para os dois? A mesma verdade. Saia da extremidade, não seja proativo demais e nem lesma demais. Evolui para tartaruga, não é verdade? E desacelera aí, o Usain Bolt. Não é? É assim que funciona. Quando você descobre a verdade, ela vai te libertar. E o que o mal, a voz da serpente, esqueça, quer saber se é maçã, quer saber se é cobra. Quero saber se é maçã e cobra. Eu quero saber a mensagem. O que a mensagem está dizendo? O mal vem para testar o seu conhecimento sobre a verdade, para fazer você acreditar na mentira. É isso. Acredite na mentira, que casamento não presta. Hoje você pergunta adolescente, a maioria deles não quer casar. Por que não quer casar? Não quero casar. Por quê? Porque não quero. Casamento é uma droga. Querido, nós somos tudo viciados. Olha que beleza. Então pare de acreditar nas mentiras. Essa vozinha é a voz da desobediência. Pastor, como é que eu reconheço que a voz é da desobediência? Isso é fácil, porque logo depois que você atender, você tem que se esconder e não pode contar para ninguém. Assim que você ouve a voz da desobediência, logo depois você tem vergonha e se esconde. A voz da desobediência faz com que você não tenha coragem de contar o que fez para outras pessoas, pelo menos para gente de bem. Você só vai ter coragem de contar para comparsa, para criminoso igual você, certo? Um adúltero, ele não vai contar que adulterou para qualquer um. Ele tem que contar que adulterou para alguém que também adultera, ou que também não vai se escandalizar. Se ele for contar para alguém de bem, inevitavelmente, ele não vai contar, ele precisa se esconder. Por isso que ao ouvir a voz do mal, Adão e Eva se escondem. Eles têm vergonha, eles têm medo. Por quê? Porque eles desobedeceram, ouviram a voz da desobediência. O tempo inteiro essa voz vai estar aliciando você e a mim, tentando nos convencer, sabe, que fazer um procedimento num relógio, por exemplo, da sua empresa, para diminuir os gastos elétricos, não é nada tão grave assim, você já paga tanto imposto. Um tempo atrás um cara falou isso comigo: pastor, vou fazer um gato. Aqui também chama gato? Então, um gato no seu relógio. Pensa, e eu doido para economizar. Voltava, Mirko, voltava afim. Ele falou comigo, eu pagava quase 600 reais. Ele falou que eu ia pagar 50. Cara, mas deu uma tentação. E ele começou a usar uns argumentos que a gente já pagava muito imposto, que a carga tributária era grande, e que não sei o quê, e que nós pagava a conta dos gatos das comunidades, e aquela coisa toda. E ele foi me aliciando, e eu fui fazendo as contas. E aí eu falei para ele: cara, não vou fazer não, deixa eu pensar um pouco mais. Quando eu falei isso, menino, se você visse a lista das pessoas que ele me deu que tinha, o irmão fulano de tal, fiz para ele, o fulano de tal também tem, o outro fez. Eu descobri os felinos, e boa parte deles estava na igreja, irmão. E eu falei: ainda bem que não fiz. Louvado seja Deus, que só me deixou na vontade, mas não ultrapassei. A voz da desobediência, rapaz, vai falar para você pegar a mulher antes de casar, pegar uma mulher casada, fazer o que não deve. Essa voz fica o tempo inteiro. Não tem serpente não, maluco. É dentro da cabeça da gente que vai falando. E como é que você faz? Você pega o que ela te diz e compara com a verdade que o Espírito Santo te ofereceu através da palavra de Deus. E ali você se sustenta para não infringir. Essa é uma das vozes que nós mais vamos ouvir. A voz que te estimula a desobedecer. Então deixa eu te falar uma coisa. Se você quer fazer algo
que depois que você fizer, você tem que se esconder. Esse já é um indício que você não deve fazer. Esse dia um cara falou assim: olha só, pastor, eu estou preso na masturbação, não consigo, estou viciado, eu não consigo, o senhor pode me ajudar? Eu falei: isso é claro. Claro que eu posso. E aí eu não sei se ele queria que eu ficasse espantado com a pergunta, mas foi ele que ficou com a resposta. Quando eu falei claro, ele me disse: como? Eu falei: ô irmão, você se masturba na frente dos outros? Ele falou: claro que não, pastor, o senhor é doido, eu tenho que estar sozinho. Eu falei: então, quando der vontade, vai para perto dos outros. A desobediência te atrai para a escuridão, te atrai para a solidão, enquanto a obediência te traz para a claridade e para a comunhão. Entendeu? Se vai fazer, vai conversar com fulano no celular, apaga depois. Nem conversa. Porque se tem que esconder, não é de Deus, gente. Não estou falando de privacidade, não. Estou falando de ser egoísta mesmo. Privacidade você tem que ter, lógico, certo? Mas essa vozinha que é a voz da serpente, sempre testando o nosso conhecimento, sempre buscando um argumento para te dizer: ultrapasse a barreira, infrinja, depois se esconda e lide com os resultados. Essa é a primeira voz que eu quero falar com você, a voz da desobediência. Foi a voz que Davi escutou quando estava lá passeando no palácio. Capítulo 12 de Gênesis, capítulo 12 de 2 Samuel, diz que o viajante, que era também a serpente tem um nome diferente, entendeu? Ela vai mudando de nome de acordo com... Ela falou: aí Davi, que mulherão lá tomando banho. E Davi falou: beleza, estou animadão, vou ali pegar uma das minhas mulheres. A voz falou: que nada, maluco, aquela que é maneira. Mas maneira por quê? Porque não é sua, mano. Olha que mulher gostosona. Pega, Davi, pega. Era a voz lá. Você acha que mudou do jardim para Davi, de Davi? Até a gente mudou nada, gente. Entendeu? É a voz do Ananias, a voz que falou para o Ananias e a Safira: engana Pedro, engana. Nessa situação, sabe o que eles tinham que fazer? Todo mundo estava vindo trazer, presta atenção nisso que eu vou falar agora. Todo mundo estava vindo trazer 100% de oferta daquilo que vendiam, porque sentiu o desejo no coração. Mas o Ananias, qual era o problema disso? É que isso trazia para quem fazia uma excelente imagem pública. Todo mundo era respeitado porque sentiu no coração o interesse de dar uma boa oferta. Aí o Ananias com a Safira queria também ficar bem na fita. Falou: Ananias, vamos vender aqui, mas não vão dar tudo não, mas vamos falar que damos tudo, só para a gente ser respeitado também. E ele chega lá, sabe o que Pedro disse? Ananias, o dinheiro era teu, cara, você podia vender e ficar com tudo, era tudo teu. Por que encheu Satanás o seu coração? Por que você ouviu esse tipo de voz? Agora, cara, você vai morrer. Morreu ele e a mulher. Pensa na briga que não deve ter dado dos dois no inferno, depois de morto, as almas do lado. Eu nem queria. Queria sim ser vergonha. Porque casal é assim, deve brigar até no inferno. Porque a Bíblia não diz a Bíblia diz que no céu não se casa e não se dá em casamento, mas não falou a cultura do inferno. Eu acho que no inferno continua. Pensa. Eu não quero saber, que eu não vou lá. Esse dia a mulher falou comigo: pastor, o senhor tem que ir lá em casa é um inferno. Eu falei: vou não, dona, não frequenta esse tipo de ambiente não. Inferno para mim é para Satanás, os seus anjos e a senhora. O seu marido ficou brava comigo. Escute só, é importante nós entendermos isso, certo? Essa é uma voz que manda você desobedecer, porém esconder. Davi desobedece, mas esconde. Mas Deus revela através de Natã. Ananias e Safira desobedecem, mas esconde. E o que acontece? Depois, certo? O Espírito Santo vem revelar. Posso ouvir um amém? Segunda voz que eu quero chamar a sua atenção, é uma voz muito importante naquilo que nós vamos aplicar. É a voz que Moisés escuta numa pequena árvore que está pegando fogo. A voz da sarça.
que não se queima. Que voz é essa, pastor? Bom, primeiro nós precisamos entender que Deus havia montado uma estrutura para tirar o povo do Egito, para levar o povo para o Egito. Ele leva o povo pelas mãos de José, que se torna o governador do Egito. Mas um governador por si só não teria autonomia para libertar o povo. Então agora, montando uma estratégia bem programada e alicerçada, Deus leva um menino para ser treinado e para ser faraó, porque na autoridade de faraó seria fácil libertar o povo. Porém, Moisés teve um problema com o tempo. Entender o momento que as coisas acontecem. Essa é uma voz, que eu vou chamar aqui a voz do momento certo, que muitos de nós temos grandes dificuldades de saber. Pastor, eu preciso saber o time, qual é a hora certa de agir. Eu não quero queimar etapas, porque eu posso me prejudicar, antecipar determinadas coisas. Muitas pessoas me perguntam: pastor, é a hora, é o momento, como é que a gente sabe isso? O momento certo. Quando nós olhamos para essa sarça falando, ela fala no momento que para Moisés o tempo já passou. Quando ele mata o egípcio, provavelmente o que ele tem é um sentimento de que seus compatriotas vão dizer: olha, ele chegou, o libertador, o homem que matou um egípcio para nos defender. Mas não foi isso que aconteceu. Eles denunciam que Moisés matou um egípcio e ele tem que fugir para o deserto. E aquilo que Moisés achava que era o momento de se tornar um libertador, na verdade foi o momento dele se transformar num fugitivo. Para mim, o que Deus vai fazer aqui é corrigir a rota, é fazer o que sempre faz, agir com misericórdia para salvar casamento, para dar mais vida, para restaurar pessoas, porque Ele é especialista em corrigir rotas para diminuir o efeito dos erros que nós cometemos. Quando nós olhamos para isso, a voz diz para ele: Moisés, você vai ao Egito libertar meu povo. Ele diz: agora não vai rolar. Que voz é essa? O tempo não é esse, não é agora, não é desse jeito. Deus não deu satisfação, mas deve ter pensado: é lógico que não era. Você ficaria no Egito, seria transformado num faraó, e com o faraó, como faraó, num determinado momento, o povo iria sair rico, porque você era o faraó. Mas como você agiu de forma errada, o que acontece? Eu venho agora e o tempo é esse. Escute bem, entender o tempo do momento certo é sempre um grande desafio, porque as vozes vão estar falando. Quando Saul tenta matar Davi, entre Davi e o trono só tinha um impedimento: seu nome, Saul. A melhor maneira de Davi assumir o trono era matando Saul. Davi está andando com alguns dos seus homens valentes, e que muitas vezes disseram para Davi: mata Saul, é o momento, mata esse cara. E ele diz: eu não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. Eu não preciso de subterfúgio para chegar onde Deus quer que eu chegue. Eu não preciso queimar etapa. O Deus que me chamou para realizar isso na minha vida vai realizar no tempo dele. O que eu preciso é estar pronto. Quando eu começo a entender isso, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Qual é o grande problema de Acã? Eu quero enriquecer antes da hora. Então, debaixo de uma posição contrária, eu faço o quê? Eu pego aquilo que Deus disse para não pegar. Por quê? Porque eu quero prosperar, eu quero enriquecer. Tá bom, querido, mas como você vai fazer isso? Tenho tempo para que isso aconteça. Quando nós olhamos a história de José, o que acontece com o Potifar? Ele enriquece, ele está trabalhando para que o outro enriqueça, mas vai chegar o tempo que ele vai enriquecer também. Cuidado com essa voz que tenta convencer você de que você precisa acelerar o tempo para as coisas acontecerem. Sabe o que acontece, gente? Isso talvez a maioria de nós hoje, principalmente a turma mais experiente, né? Para não chamar de mais velho. Nós ficamos tanto tempo da nossa vida negligenciando o nosso futuro, que o tempo passou. E aí, um belo momento, quem chegou? A suposta maturidade. E o que a maturidade vai dizer para você? Você já está com 40, você agora tem que fazer tudo o mais rápido possível.
E por que eu quero fazer mais rápido? Porque eu não acordei antes. Porque se eu tivesse empreendendo antes, para o meu casamento, para os meus negócios, para a minha caminhada de fé, hoje eu estaria muito mais longe do que eu estou. Mas agora eu quero resultados mais imediatistas. Então eu estou atrás de fórmulas. Eu não tenho problema com isso, mas você tem que ter muito cuidado. Vou te contar uma historinha. Um pastor estava apacentando suas ovelhas, quando de repente um homem parou do carro, do lado, da fazendinha onde ele estava. E o homem olhou para ele e falou assim: nossa, que ovelhas bonitas. E ele disse: é. Ele disse: se eu adivinhar quantas ovelhas o senhor tem no seu rebanho, o senhor me dá uma? E o pastor falou: claro. Aí ele abriu um dispositivo, entrou num site, tirou uma foto aérea, mapeou, contou e falou para ele: o senhor tem 1.343 ovelhas. O homem falou: é isso mesmo, 1.343. Ele disse: eu posso pegar uma ovelha e levar? Ele falou: claro. Eu falei. Aí ele pegou e botou no carro. Quando ele está saindo, o pastor falou: deixa eu falar uma coisa para o senhor. Se eu adivinhar a sua profissão, você devolve minha ovelha? Ele falou: devolvo. Ele disse: o senhor é consultor? Ele disse: sou consultor mesmo, como é que o senhor sabe? Ele disse: foi fácil, o senhor chegou aqui sem eu te chamar. Segundo, me cobrou para dar uma informação que eu já sabia. E terceiro, o senhor não sabe nada sobre o meu negócio, devolve meu cachorro. Eu não estou desmerecendo nada não. Eu só preciso que você entenda que você tem que ter cuidado. Entendeu? Hoje as pessoas querem mágica para resolver seus problemas. Escute a voz do tempo certo. Foi aqui que eu vi isso, por isso que eu quero contar. Eu vim uma vez aqui, eu estava tentando comprar um terreno para a igreja. 2 anos antes tentei comprar 5.000 metros. O cara queria 1 milhão. 5.000 metros não dava para mim, eu não tinha o dinheiro todo para pagar na igreja. E aí eu estava doido, pensa num cara doido para comprar o terreno. E quando você está muito eufórico para fazer alguma coisa, é um momento que você não deve fazer. Nunca faça nada, nem muito feliz, nem muito triste. Normalmente você se lasca. E aí eu vim num culto aqui, o pastor Vitor Hugo estava aqui pregando, e ele falou, estava sentadinho ali, que era para eu comprar o terreno. Fui embora, eu comprar o terreno, estou tentando comprar o terreno tempão. Fui sair com 2 empresários da igreja para almoçar. Na volta eles falaram assim: Cláudio, nós temos que passar no escritório de um camarada, o senhor vai conosco? Eu falei: vou. Só que eu não vou sair do carro não, que eu tenho que resolver o negócio, vocês resolvem de vocês lá. Ele disse: é rapidinho, e eu estou lá para resolver. Nisso que parou o carro, que eles saíram, um camarada que estava do lado de fora me viu e falou: pastor, desce aí, tira uma foto comigo. Aí eu fui lá e tirei. Nisso a menina que estava mais à frente falou: pastor, nossa, sou aqui, tira uma foto comigo. Tira aí. Aí o camarada que eles foram falar me viu e falou: pastor, o senhor aqui, entra aí. Lá fui eu. Conclusão, ele parou de conversar com os dois e começou a conversar comigo. E aí ele falou assim: como é que está a igreja? Eu falei: tá bem, o senhor tem que arrumar um espaço maior. Eu falei: tem mesmo, estou tentando comprar um lugar aí, mas está difícil. Ele falou: o senhor tentou comprar qual local? Eu falei: aquele lá. Assim, mas não deu certo não. Ele disse: o senhor quer comprar lá agora ainda? Eu falei: quero. Ele pegou o telefone, e enquanto ele está pegando o telefone para ligar, eu já entrei em modo espiritual. Falei: Deus está nesse negócio, não era botar aqui, que negócio é esse? Será que está chegando o tempo de comprar o terreno, a palavra do profeta? Fiquei ligado, né, irmão? Ligado, aí a gente já fica. Aí ele falou com o cara: pô, estou aqui com o pastor Cláudio, tentou comprar um terreno seu aí e tal. 2 anos depois: você já vendeu o terreno? O cara falou: não. Pô, vende pro pastor, rapaz, para a igreja. Aí o cara, tá bem. Aí quando eu notei que Deus estava na parada, eu já comecei a... Aí ele se segurou e falou: só um minutinho. Pastor, quantos metros o senhor precisa? Eu falei: 10.000. Mas se Deus está no negócio, já dobrei a parada, não é verdade? Ué, eu vou dar mole? Olha, eu estou precisando de 10.000. Aí ele falou: cara, ele está precisando de 10.000 metros, entendeu? Vende para ele aí, cara. Quanto você faz para ele um preço legal? 10.000 metros. Ele falou: 1.200.000. 2 anos depois, o dobro de metragem. Eu falei: pergunta a ele se é 10.000. É 10.000 mesmo, né? É, só um minutinho. Tá, pô, ele falou: pastor, como é que o senhor quer pagar? Aí eu falei: gente... Falei: fala para ele que eu dou 300.000 e 20 de 45. Ele pegou o telefone e fez assim, ó: ô irmão, ele vai te dar 320 e 45, tá bom? Muito obrigado por vender. Que Deus te abençoe, tá bom? Ele vai te fazer prosperar. Desligou o telefone e falou: pastor, corre para lá amanhã cedo, fecha esse negócio. Fui eu para lá, 10.000 metros. Aí me mostrou lá e falou: ó, pastor, aqui tem 10.000 metros, mas aqui tem um lago. Entre o lago e o terreno que dá uns 1.300 metros. É esse lago de 1.300 metros, com esse pedaço aqui, eu não vou cobrar o senhor não, eu vou deixar junto. Falei: cara. Aí fiquei de olho no morro assim, que tinha mais 10.000 e pouco.
Mas eu falei, também não vou ser tão abusado assim de... Certo? Comprei os 10. Passou uns meses depois, nós compramos o restante. Hoje tem 24 mil metros a área. Você tá vendo? E sabe, mas preste atenção. O que eu quero que você entenda é que se Deus estiver com você, você não precisa queimar etapa. Ah, pastor, eu acho que o meu casamento vai acabar. Não acaba com ele. Porque se Deus quiser, um dos dois vai morrer.